29 seres humanos toparam se unir a um criminoso. 30. 31 compartilharam, 32 riram, 33 justificaram, 34 se excitaram, 35 procuram o vídeo neste momento. Agora o número se torna uma projeção geométrica. A misoginia aparenta infinita, o ódio e o machismo aparentam grandiosos demais. A primeira reação do público masculino em geral é ver o vídeo. No entanto, quando pensei que fôssemos só nós duas, olhei para o lado e vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Em segundos somos 90, 100, 1000, somos milhares por você. Não passarão! Machistas! Fascistas! Não passarão! Machistas! Fascistas! Nas mais diversas manifestações, protestos e eventos de cunho político, o som é um elemento expressivo central nas estratégias de comunicação dessas ações no espaço público. Sua importância se torna ainda mais visível na performance pública dos novos movimentos sociais que buscam organizar-se de maneira mais horizontal e menos institucionalizada, a partir de abordagens que podemos chamar de assembleístas. O som nesses contextos, como explica Lilian Radovac, aparece como algo mais do que mero veículo para o discurso político. Ele materializa, a partir de seu emprego em práticas militantes, a própria proposta política transversal e participativa que anima a ação desses novos movimentos sociais. Nesse sentido, o som ocupa o espaço público e possibilita que os manifestantes realizem aquilo que Judith Butler chamou de política de assembleia. As manifestações e protestos conformam-se como estratégia não só de circulação de pautas e demandas, o que torna audíveis aqueles sujeitos silenciados ou inseridos desigualmente na institucionalidade política produzida pelas hierarquias introduzidas nos processos de partilha do sensível, mas também como local de discussão, negociação e conflito em torno de soluções para as questões apresentadas por manifestantes. Essa apresentação busca compreender o som como elemento expressivo e de comunicação para a realização do trabalho efetivo de engajamento dos manifestantes na proposta política das ações de ocupação do espaço público de novos movimentos sociais. Que características do sonoro e do audível viabilizam ou catalisam a proposta participativa levada a cabo por esses militantes que tanto prezam pela horizontalidade e transversalidade em recusa a uma hierarquia rígida? Entendido como fenômeno físico, o som é movimento de um corpo que ressoa em outro. Martin Daughtry explica que o som é um evento que pode agir sobre os sujeitos, tanto como signo quanto como força, neste último caso, sobretudo em situações de sensorialidade extremas. Sons muito intensos ou no limite da audibilidade, muito graves, muito agudos, ritmos muito marcados, muito sincopados, andamentos muito rápidos ou muito lentos, etc. Os sons nesse sentido atuam sobre suas fontes e seus ouvintes no nível somático, forçando-os a vibrar em consonância ou desarmonia, seduzindo-os a participar dos efeitos de ressonância que engendra. Eles podem ser manipulados como artefatos, nos termos que Tia Denora coloca para a música, por meio de técnicas sônicas, ou seja, protocolos de uso de som para a realização de certas tarefas e objetivos, como engajamento e estímulo à participação, no caso de protestos e manifestações. Some-se a essa potência do audível o fato de que a sonoridade de protestos e manifestações é produzida por um mar de vozes que dificilmente alcança a sincronia de uma performance musical profissionalmente treinada. Mesmo que entoem a mesma canção, palavra de ordem e música, o número de sujeitos presentes, ainda que em protesto de pequeno porte, costuma ser maior do que o número de músicos que compõem uma orquestra sinfônica completa, e produz um som sempre em defasagem, uma voz permanentemente em eco e desincronia. Charles Kiel afirma que a imprecisão sincrônica de qualquer performance musical em conjunto, a batida no tempo fraco,
a nota da melodia principal que se atrasa ou se adianta microsegundos para se iniciar ou terminar, é um dos elementos da música que fazem os ouvintes dançarem. Ele chama esse fenômeno de discrepâncias participativas, e a elas atribui também um engajamento que seduz o público a acompanhar o ritmo com palmas, cantar junto, inserir contrapontos melódicos e harmonizações na performance musical ao vivo, etc. As manifestações e protestos, com sua sonoridade assíncrona, mesmo nos momentos de maior uníssono, apresentam variadas e numerosas ocasiões de discrepâncias participativas, que convidam e seduzem ao engajamento, não só os seus participantes, mas também outros habitantes da cidade presentes por acaso nos locais em que tais eventos políticos se desenrolam. A atuação desses grupos nas ruas traz à tona estratégias de mobilização dos chamados novos movimentos sociais, cuja experiência de disputa do e no espaço público, negociação e captação de adeptos está conectada com a reunião dos corpos e pautas em assembleias, que se pretendem horizontais ou pouco hierarquizadas no que tange a participação e a construção da identidade visual e da identidade sonora dos movimentos, mesmo que essa identidade seja temporária. As observações de campo realizadas para esse trabalho possibilitaram identificar pelo menos 3 técnicas que buscam viabilizar o engajamento e captura da atenção dos habitantes da cidade, bem como dos transeuntes, para as causas desses movimentos. São elas: a utilização da estrutura responsória, a fabricação, customização e utilização de instrumentos improvisados a partir de materiais que seriam considerados lixo, e a escolha de repertórios musicais afins, tanto ao tema da manifestação quanto ao gosto particular das manifestantes. Este trabalho traça algumas considerações sobre o som como um artefato de articulação política e social, a partir da experiência de 2 manifestações de cunho feminista e LGBT. A Marcha Lésbica, em sua 2ª edição, foi realizada no dia 29 de agosto de 2019, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, gravada na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Cerca de 50 mulheres marcharam no centro histórico da cidade por uma de suas vias fechadas e acompanhada por policiamento militar, em um horário que marca o encerramento do expediente das áreas comerciais. É válido ressaltar que as marchas lésbicas nascem do condicionamento autônomo das mulheres lésbicas e bissexuais, a fim de chamar atenção para as especificidades de suas demandas que são transversais ao movimento LGBTQ+. Também é possível ressaltar a influência histórica das Dyke Marches norte-americanas, principalmente Estados Unidos e Canadá, que aparecem no escopo de estudos de Julie Podmore e revelam uma tentativa de contestar a institucionalização das grandes gay prides, seja pela sanção do Estado e a compreensão de seu potencial turístico comercial, seja pelas hierarquias criadas durante o processo de institucionalização. Movimentações semelhantes, contra-institucionais, atuam para a organização das mulheres da marcha por todas elas na cidade de Belo Horizonte em 2016, pois se organizam de maneira transversal aos movimentos de esquerda mais fora do escopo do repertório tradicional, geralmente composto dentro das hierarquias sindicais e das organizações operárias. O protesto foi convocado às pressas em 1º de junho de 2016, em repúdio ao caso de estupro coletivo sofrido por uma adolescente na zona oeste do Rio de Janeiro, por 33 homens. Aproximadamente 200 pessoas reuniram-se na Praça 7, local tradicional de concentração e dispersão de manifestantes na capital mineira, e percorreram aproximadamente 2 quilômetros da Avenida Afonso Pena, uma das principais articuladoras do trânsito da cidade, entre 6 e 8 horas da noite, fechando uma das pistas da via. O áudio que abre essa apresentação foi registrado na Marcha por Todas Elas. Nele escutamos uma jovem que lê de cima do carro de som um texto de sua autoria sobre o estupro coletivo sofrido por uma adolescente carioca. A multidão que acompanhava fez em uníssono contagem regressiva de 33 a 1 na abertura da reflexão e de 1 a 33 em seu desfecho. A estrutura responsória do texto engaja os presentes, seja na atenção ao texto lido materializada no silêncio que dura por todo o lamento pelo estupro coletivo, seja no momento de realizar a contagem do número de envolvidos no ato hediondo, seja ainda na palavra de ordem em uníssono bradada em seguida: machistas, fascistas, não passarão. O espaço de intervenção sonora no texto lido serve de convite para a articulação de uma diversidade de sujeitos e movimentos sociais, organizados e nem tão organizados assim, em torno de uma mesma pauta: o fim da violência contra a mulher. A contagem em uníssono de 1 a 33
inicialmente em ordem regressiva e posteriormente progressiva, não só produz o impacto do número de agressores envolvidos no episódio, mas mostra-se um recurso de fácil engajamento para os manifestantes, na medida que a contagem é um dos fundamentos mais rudimentares do processo de aprendizagem da linguagem e da escrita. Nesse sentido, torna-se possível que até uma criança sincronize-se à voz coletiva, tomando a contagem como uma brincadeira da qual participam todos os presentes. A construção de uma performance de ruptura, nos termos que coloca Butler, toma forma a partir do fornecimento de instrumentos musicais às participantes. Na concentração do evento, as mulheres da marcha lésbica têm a oportunidade de confeccionar e ornamentar o seu próprio instrumento de lata. É nesse sentido que abre-se para a construção coletiva da identidade visual e da identidade sonora da marcha, a proporcionar às marchantes que escrevam frases de ordem, pintem símbolos e faixas com dizeres, e ao mesmo tempo se expressem e desenvolvam a marcha a partir da vibração dos instrumentos adaptados de latas de aço e alumínio recicláveis, como latas de tinta e de condimentos de cozinha, bem como as embalagens plásticas de amaciantes e óleos de motor, cujas vibrações se dão pelo choque entre baquetas de madeira preservadas desde o ano anterior. É importante para a marcha que a maioria das participantes esteja com instrumentos para amplificar a mensagem, e também por serem poucas em horário de tráfego intenso. Competir com a intensidade do ruído de trânsito nesse momento pode se mostrar uma tarefa inglória. A proposta de confecção coletiva de instrumentos aparece como convite à integração das mulheres atuantes ou não no coletivo organizador, o Santa Sapataria, além de poder amplificar a mensagem. Em 2018, foi possível realizar uma oficina um dia antes da marcha em uma praça central da cidade para essa confecção, com o intuito de transformar os instrumentos ou o valor da construção de condições para a possibilidade de interação entre as mulheres. O momento de confecção dos instrumentos, nesse sentido, acontece já como a realização da própria manifestação. Sua estruturação em torno da troca de conhecimentos na produção de instrumentos e de intercâmbio de ideias sobre questões próprias a esses movimentos produz também uma assembleia que possibilita construir condições para seduzir novos integrantes e expandir o movimento. A diversidade sonora desses movimentos feministas, lésbicos e bissexuais se materializa também nas diferenças que apresentam, em comparação a outros grupos organizados pelas esquerdas institucionalizadas. Uma grande variedade de gritos de guerra, cânticos simultâneos, alguns com métrica e rítmica bastante diferentes dos tradicionais, empregando beats, paródias e paráfrases do funk, do axé e do pop, expondo uma miríade feminina de feministas, LGBTs, trans, não binárias, mães e negras, ocupando as ruas. Na construção dos repertórios da marcha lésbica, por exemplo, há uma reestruturação da estética das músicas de referência, ou seja, há uma ressignificação ou aproveitamento de ritmos populares para o toque no instrumento de lata. Este tema instrumental é ensaiado e, sobreposto a ele, canta-se uma letra original, fruto de construções coletivas e que são distribuídas às marchantes para acompanhamento no momento da marcha. No caso da Marcha por Todas Elas, chamou a atenção a paródia do funk ostentação Baile de Favela. A canção do MC João foi um hit de muito sucesso no ano de 2016. Sua letra, no entanto, era constantemente acusada de sexismo, com o cantor se colocando em lugar de macho viril, pronto para satisfazer qualquer mulher, e que essa não conseguiria resistir mesmo que ele apresentasse uma performance sexual violenta. No referido protesto, as manifestantes apropriaram-se da batida e da melodia hipnótica da canção, que usa intensamente instrumentos percussivos graves e melodia calcada na repetição de notas muito próximas, quase cromáticas, para sobrepor-lhe uma outra letra que contrapunha-se à mensagem original, agora com conteúdo que remetia ao empoderamento feminino. Já na Marcha Lésbica de Vitória, duas músicas chamaram a atenção. Enquanto executavam a célula rítmica básica do samba reggae, característica de conjuntos de percussão afro de Salvador e do gênero axé music, as manifestantes cantavam "Ê, sapatão", na mesma melodia de Faraó, divindade do Egito, da banda Olodum, ou então uma versão de Araqueta é Bom Demais, da banda homônima, na qual entoavam "Não dá pra esquecer o que eu sinto por você, sapá". Aqui,
um duplo movimento de apropriação de repertórios musicais se realiza. De um lado, o ritmo contramétrico do samba reggae engaja os manifestantes a entrar na dança. De outro, o conteúdo semântico das letras é canalizado para outras pautas. A afirmação e orgulho africano da letra original do Olodum torna-se a afirmação de uma orientação sexual. O romantismo sem especificação de orientação sexual da canção do Araqueto, pois nada na letra da música permite determinar a orientação sexual do casal em questão. É reorientado para remeter exclusivamente a uma relação homossexual feminina, censurada e subalternizada em uma economia sexual heteronormativa. Em ambos os casos, essas paródias e paráfrases proporcionam a sensação de um crossover entre duas audiências. Ouvintes da versão de referência e marchantes, ouvintes da música de referência e ouvintes das músicas da marcha. Cada uma dessas versões relacionam-se com público, espaço e tempo próprio. Você não espera ouvir essa música dessa forma ou em outro lugar senão ali. Ademais, representa uma mudança de repertório sonoro que se adequa mais aos manifestantes desses protestos, tanto no que diz respeito à questão geracional quanto à sua performance musical. Saem de cena canções de protesto da MPB dos anos 60 e 70, que bebiam na proposta estética do nacional popular, sambas, marchinhas de carnaval e cantigas populares de protesto, entram gêneros musicais de sucesso a partir da década de 1990. Acrescenta-se ainda que as manifestantes não são necessariamente percussionistas treinadas formalmente. Assim, os gêneros escolhidos adequam-se melhor às suas habilidades musicais, não no sentido de uma complexidade musical superior do samba e da marchinha frente ao samba reggae e ao funk, mas no de desgaste físico menor para a execução desses ritmos por longas durações. É muito mais cansativo manter-se tocando por longo tempo sambas e marchinhas sem perder o andamento do que realizar a mesma tarefa tocando funk e samba reggae. O repertório sonoro diferente nesse sentido expõe um contraponto entre essas manifestações e aquelas organizadas pela esquerda mais tradicional, que costuma acessar técnicas sônicas mais ritualizadas, repertórios sonoros mais antigos, etc. Essa diferença, por um lado, deve-se a uma historicidade desses movimentos sociais. As esquerdas tradicionais estão já constituídas e confiam na eficácia simbólica de seus repertórios sônicos, enquanto os novos movimentos sociais estão em fase de consolidação e, por isso, estão ainda testando recursos e estratégias de mobilização que se adequam melhor às suas causas. Estes últimos, por isso, mas também por sua orientação horizontal ou pouco hierárquica, encontram-se, portanto, mais abertos por um lado, e por outro, mais dispostos, não só para a inclusão de novos quadros e referências culturais, mas também para disputa e conflito em torno das pautas, demandas, questões e soluções propostas por suas ocupações políticas do espaço público. Uma dinâmica sonora da Marcha por Todas Elas ajuda a evidenciar essa questão. O carro de som utilizado nesse protesto havia sido cedido pelo movimento sindical. Depois do momento catártico da leitura do texto, a que nos referimos anteriormente nessa apresentação, a manifestação ficou mais convencional, com o carro de som ditando boa parte das sonoridades que eram ecoadas pelas manifestantes. Ainda assim, houve momentos em que o som mecânico foi obrigado a render-se à voz da multidão e ressoar gritos de guerra que surgiam das vozes nas ruas. Essa disputa sônica em torno do que a manifestação cantará a partir do uso da estrutura responsória da declamação dos textos, aliadas ao confronto de repertórios musicais distintos temporal, cultural e socialmente, executados em instrumentos improvisados e customizados, evidencia o papel do som na constituição da manifestação como espaço de assembleia. Por meio da performance sonora, os manifestantes debatem, discutem, disputam, estabelecem consensos e dissensos em torno das pautas, das questões, demandas e soluções defendidas no protesto. Organizada de maneira improvisada, num espírito de tática de guerrilha por uma diversidade de grupos militantes, em resposta quase imediata à publicização do caso de estupro coletivo da adolescente, novos movimentos sociais horizontais realizam um evento de limites porosos, abertos à participação de agentes diversos, inclusive movimentos sociais tradicionais institucionalizados como sindicatos. Não permitem, contudo, que estes atores, aparentemente mais organizados, tomem conta da marcha e ditem suas pautas, disputando-a sempre que possível com seus repertórios sonoros e musicais próprios.